Olá, irmãos, e a paz do Senhor. Meus irmãos, o ser humano é dotado de 3 elementos. O primeiro é o corpo, que é um projeto perfeito de Deus, uma máquina tão perfeita que tem todas suas engrenagens funcionando bem alinhadas entre si. Com suas próprias mãos, Deus projetou e construiu o corpo do homem, que a partir daí deu-se o início da raça humana em uma lapidação minuciosa do pó da terra, arquitetada ainda no jardim do Éden. Porém, para dar vida a este corpo, Deus com seu poder soprou-lhe nas narinas e deu-lhe o seu próprio Espírito Santo que habita em todos nós. Com este gesto, Deus deu vida à alma, que é responsável por tudo o que fazemos. Desejamos, pensamos, raciocinamos, andamos, falamos, pecamos, choramos, oramos ficando alegres, ficamos tristes. E o que nos acontece é por iniciativa de nossa natureza e porque temos alma, que é o centro das nossas emoções. Por isso a alma é um elemento muito importante e neste vídeo vamos entender o que acontece com as nossas almas após a morte do corpo. Mas antes peço que você dê o seu gostei, compartilhe com seus contatos e se inscreva no canal. Aí vem a pergunta que dá título a este vídeo: você tem medo de alma ou você tem medo de se tornar uma? Antes de discorrer sobre este assunto, vou contar o que me aconteceu há 16 anos, quando fui submetido a uma cirurgia do coração. Cirurgia esta considerada uma das mais perigosas e invasivas, porque o paciente tem a caixa torácica cerrada para dar lugar às mãos do cirurgião no procedimento do trabalho cirúrgico. Eu fui para a sala de cirurgia sem nenhum resquício de temor, porque se a cirurgia não desse certo, eu sabia para onde eu iria. Meus irmãos, embora que as pessoas que não conhecem a palavra de Deus olham para a morte com temor e tristeza, talvez porque o medo do desconhecido os assusta. Só que, em alguns textos e no contexto da Bíblia, vemos que depois da morte do corpo vem uma grande realização. A alma sente uma alegre sensação de alívio e liberdade. Você sabe o que você existe além do corpo mortal? Isso mesmo, cada um de nós vai morrer algum dia, então não adianta nada ter medo da morte. A convicção plena de um cristão conhecedor da palavra de Deus sabe que quando o corpo morre, aí vem o melhor que pode acontecer à alma, que é eterna. Você não se sente mais miserável com a perspectiva de perder a consciência do seu corpo no sono. Você aceita o sono como um estado de liberdade para esperar. Assim é a morte. É um estado de descanso, uma pensão auferida desta vida. Não há nada a temer quando a morte chegar. A morte é apenas uma experiência através da qual você deve aprender uma grande lição. Lição essa que você não pode morrer, sua alma não pode morrer. Nosso verdadeiro eu, que é a alma, é imortal. Podemos até dormir por um período nessa mudança chamada morte, mas nunca podemos ser destruídos. Nós existimos e essa é existência eterna. O corpo mortal que temos veio e desaparecerá com a essência da alma dentro dele, nunca deixará de existir. A alma é uma onda de energia indestrutível. A matéria sofre mudanças. A alma passa por experiências nessas mudanças. Mudanças radicais são chamadas de morte, mas a morte não muda ou destrói a essência espiritual. O corpo é como apenas uma roupa. E quantas vezes você mudou de roupa nesta vida? Da mesma forma, quando você desiste deste vestido corporal, você não muda. Você é a mesma coisa, uma alma imortal, um filho de Deus.
A palavra morte é um grande equívoco, pois não há morte. Quando você está cansado da vida, você simplesmente tira o invólucro de carne e volta para o mundo espiritual. A morte do corpo não é o fim, é a emancipação temporária dada a você pela lei de Deus, que determina que seu corpo e ambiente atuais serviram ao seu propósito, ou quando você está cansado demais, exausto pelo sofrimento para suportar o fardo da existência física por mais tempo. Para aqueles que sofrem ao se deparar com a morte, saiba que ela é apenas a ressurreição das dolorosas torturas da carne. Para aqueles que se desesperam diante da morte do corpo, para os idosos é uma compensação. Ganha por anos de luta ao longo da vida, para todos é um descanso bem-vindo. Quando você pensa que este mundo está cheio de morte e que seu corpo também tem que ser morto e enterrado, o plano de Deus parece muito cruel. Você até pode imaginar que ele não é misericordioso. Mas quando você olha para o processo da morte com o olho da sabedoria, você vê que afinal é apenas um pensamento de Deus passando por um pesadelo de mudança em liberdade. Na verdade, santos e pecadores gozam da liberdade com a morte, em maior ou menor grau, de acordo com seus méritos. No mundo espiritual, concebido pelo seu Deus, as almas desfrutam de uma liberdade como nunca que conheceram durante sua vida terrena. Portanto, não tenha pena da pessoa que está passando pela ilusão da morte, pois em pouco tempo ela estará livre. Uma vez que ele sai dessa ilusão, ele vê que a morte não foi tão ruim, afinal. Ele percebe que sua mortalidade era apenas um sonho e se alegra que agora nenhum fogo pode queimá-lo, nenhuma água pode afogá-lo. Ele fica livre e seguro. Na hora da morte física, a consciência do homem moribundo encontra-se subitamente aliviada do peso do corpo, da necessidade de respirar e de qualquer dor física. Uma sensação de subir através de um túnel de luz muito pacífica, nebulosa e fraca, experimentada pela alma. Então a alma entra em um estado de sono 1 milhão de vezes mais profundo e mais agradável do que o sono mais profundo experimentado no corpo físico. O estado pós-morte é vivida por diferentes pessoas, de acordo com seus modos de vida enquanto estava na Terra. Assim como pessoas diferentes variam na duração e profundidade de seu sono, elas também variam em suas experiências após a morte. O homem bom que trabalha duro na fábrica da vida entra em um sono profundo, inconsciente e repousado por um curto período de tempo. Ele então desperta em alguma região da vida no mundo espiritual. Na casa de meu pai há muitas mansões, diz a Bíblia. As almas no mundo espiritual são revestidas com luz que não estão ligadas a nenhuma fonte de energia, mas estão fortemente acesas. Elas não carregam ossos frágeis e pesados que colidem com outros e se quebram. Portanto, não há mais falta de sintonia entre corpo e doença. Não há acidentes, pois todas as coisas coexistem em utilidade mútua em vez de antagonismo. Todas as formas funcionam em harmonia. Os raios sobre os quais pisam são feixes de luz viva. As almas vivem em conhecimento mútuo e cooperação, respirando não oxigênio, mas a alegria do Espírito. Algumas delas reconhecem facilmente uns aos outros, que conheceram neste mundo desigual, alegrando-se com a imortalidade da amizade. Eles percebem o completo amor, muitas vezes duvidados no momento das tristezas e ilusórias da separação da vida terrena. Quando alguém morrer, em vez de sofrer de tristeza irracional, perceba que ele foi para um plano mais elevado, conforme a vontade de Deus, e que Deus sabe o que é melhor para ele. Claro, não seríamos razoáveis se não sentíssemos
faltas de entes queridos, mas não queremos que o apego egoísta seja a causa de mantê-lo vivos em dores atrozes. Evite pensamentos em entes queridos que faleceram e em seu quarto medite em Deus. Concentrai-vos profundamente em Jesus Cristo, que embora seja Ele que sofreu a maior e mais cruel das mortes, que aceitou a tudo por você e por mim. Sua alma vive em uma consciência indestrutível, protegida no seio da imortalidade do Espírito. Oremos. Senhor poderoso e misericordioso Santo Deus, perdoe-nos por tentar resolver nossas situações sozinhos. Perdoe-nos por correr em todas as direções e girar nossas rodas para encontrar ajuda, quando a verdadeira ajuda e cura de enfermidades do corpo e as feridas da alma devem ser procuradas e encontradas primeiro no Senhor Deus. Perdoe-nos por esquecer o quanto precisamos do Senhor, acima de todos e de tudo. Nós vamos até o Pai e trazemos os lugares e atos que nos faz sofrer. O Senhor vê onde ninguém mais é capaz de ver ou compreender completamente. O Senhor conhece a dor que carregamos, os fardos e os cuidados que precisamos. O Senhor sabe onde precisamos ser libertados. Pedimos sua graça para cobrir todos os lugares quebrados, cada ferida, cada dor e necessidade. Ó Senhor Deus, com o meu coração cheio de fé, creio que o Senhor existe, a única paz verdadeira. Conceda a cada um de nós, seus filhos, a consciência da sua presença e dê-nos perfeita confiança na vida futura. Em toda dor, cansaço e ansiedade, ensine-nos a nos rendermos ao seu cuidado infalível. Sabemos que o seu amor e poder nos cercam, confiando em sua sabedoria e providência para nos dar saúde, força e paz quando for o seu melhor momento, através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ao lembrar de Jesus Cristo, nosso Senhor, pela sua paciência no sofrimento, abençoaste a dor de todos nós e nos deste o exemplo de obediência à vontade do teu Pai em meus momentos de fraqueza e dor. Eu oro em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado. Amém.